11 horas 43 minutos, 11h43. Eu estou recebendo aqui no estúdio Velenice Dias, presidente da Anoreg. Tudo bem, Velenice? Obrigado pela sua presença. Tudo ótimo, eu que agradeço. Nós que agradecemos, viu? Porque esse é um tema bem controverso, né? Bem importante também de ser debatido, uma vez que tem muita gente nessa situação, né? Sim, é uma realidade que nós temos no país e isso não era normatizado. E aí, agora foi. Sim, no ano de 2017, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento permitindo que esse reconhecimento da paternidade ou maternidade fosse feito diretamente nos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Paternidade socioafetiva. Esse é o termo? Esse é o termo, paternidade ou maternidade socioafetiva. E o que de fato é? De fato, é o reconhecimento da paternidade oriunda do afeto e não do vínculo sanguíneo. Que é o pai afetivo. É o pai afetivo ou a mãe afetiva. O adotivo, pai adotivo, mãe adotiva. Aí são diferentes. O pai adotivo, a adoção ainda ela precisa de um processo judicial. No caso da paternidade socioafetiva, ela é reconhecida, declarada perante o registrador civil das pessoas naturais, no cartório, reconhecendo essa paternidade oriunda desse vínculo de afeto. Que é aquele casal que casa ou junta os trapinhos ali, né? Vai morar junto e tem uma criança na história, né? A mãe já tinha um filho, ou o pai tinha um filho. Sim. Esse filho vem morar com o casal. Aí, vamos dizer que, vamos colocar a mãe, né? Sim. Aí o pai torna-se pai afetivo. Esse é um bom exemplo. E ele poderá ser, então, reconhecido como pai dessa criança. Exatamente. Tem outras situações. Essa é uma situação bastante comum, que chegam até os cartórios e também nós temos conhecimento disso, todos nós, no dia a dia, né? De situações dessa forma. Então, estabelece-se um vínculo com uma criança e esse vínculo é demonstrado de forma objetiva, porque esse vínculo precisa ser demonstrado para o registrador, para que ao final ele reconheça que há ali, naquele caso, uma situação de paternidade, sim, socioafetiva. Então, como? Todos ali que convivem com aquele casal reconhecem que aquele pai afetivamente tem esse vínculo com aquela criança, é o pai daquela criança. E aí outros elementos objetivos. Quem paga a mensalidade escolar? Quem vai nas reuniões para saber como está o rendimento do filho? Quem vai Dia dos Pais na comemoração? Tudo que envolve a demonstração objetiva desse vínculo tem que ser levada perante o cartório de registro civil. Quais as regras para a paternidade socioafetiva? Inicialmente... São essas? Não, inicialmente, 2017, quando recebemos a primeira autorização, crianças de qualquer idade poderiam ser reconhecidas como filhos socioafetivos. A partir de 2019, o CNJ alterou isso. Então, hoje, só podemos reconhecer a paternidade socioafetiva de crianças de 12 anos acima. 12 anos? 12 anos. Abaixo de 12 anos, aí tem que ser por meio do Poder Judiciário, de um processo judicial. No caso dos cartórios, a partir de 12 anos, e aí os pais biológicos também têm que dar a anuência, a concordância deles. A mãe e o pai. Sim. E o filho, a ser reconhecido, se ele tiver 18 anos, necessitará também da anuência, da concordância daquele filho que será reconhecido. E se o pai não der anuência? O pai biológico? Se o pai biológico não der anuência, aí ele vai ter que buscar o reconhecimento dessa paternidade no Poder Judiciário. Conosco é necessário a manifestação de vontade positiva, né, concordando, dos pais biológicos. Claro, se o pai é falecido, aí só a mãe pode, porque daí ela tem a comprovação de que é falecido e tal. Mas se o pai não quer dar o consentimento, ou a mãe, aí nós precisamos do auxílio do Poder Judiciário. E esse procedimento feito no cartório, ele obrigatoriamente é encaminhado por nós para o Ministério Público. Então, há uma participação, uma manifestação do promotor de justiça, que é o representante do Ministério Público, favorável àquela situação de reconhecimento da paternidade pelo afeto. Direitos e deveres, o que muda a partir desse reconhecimento? A partir desse reconhecimento, é o pai e tem todos os deveres que o pai biológico também tem, a mãe biológica.
né, de assistência, guarda, educação, passar os valores morais, todos os deveres que o ordenamento exige. Quer dizer, se esse processo tramitar e der tudo certo, mas na sequência o casal se separar, terá que pagar pensão, todos os... Exatamente, terá que ser deveres. discutida a guarda dessa criança, se será compartilhada ou não, pensão alimentícia, se for o caso. Também tem efeitos na sucessão, porque será um herdeiro como os demais filhos também. Bom, qual o processo para uma mãe incluir o nome do companheiro no registro de nascimento do filho? É esse? É esse. Aí ele vai ficar com dois pais, é isso? Vai ficar com dois nomes ali, nome do pai. O pai biológico e o pai afetivo, é isso? Na verdade, hoje, no registro civil, já há o entendimento, já simulado pelo STF, né, que o que predomina aí é o amor, é o afeto, é a dignidade da pessoa humana. Então, hoje aparece filiação e aí os nomes. Não aparece pai biológico, pai afetivo, não aparece se são dois pais, duas mães, aparece simplesmente filiação. Então, isso em respeito à dignidade daquele filho, daquela pessoa humana que está envolvida ali. Você acha positivo esse processo? É muito positivo, porque o direito tem que acompanhar os fatos que acontecem na sociedade, tem que dar uma solução, tem que amparar. Então, isso é uma realidade que já existia. E o que há aí envolvendo? Além de toda essa dignidade da pessoa humana que nós falamos, há o interesse de um menor que precisa de amor, de afeto, precisa de assistência material e tudo mais. E isso, com certeza, facilita a concretização de todas essas necessidades. Até porque o afeto não é fruto da biologia, né? Não, jamais. É bem distante disso, né? Bem distante disso. É muito maior que isso, né? E quantos processos hoje estão tramitando ou já tramitaram? Assim, a senhora tem ideia? Na verdade, isso talvez não seja muito utilizado ainda, conhecido da população. E eu fico muito feliz de estar falando disso aqui, porque podemos ajudar inúmeras pessoas que precisam ter reconhecido essa paternidade. Então, eu sou registradora civil no cartório de Rosário Oeste, sou titular ali. Não tivemos nenhum procedimento. Eu respondo pelo cartório de registro civil de Nova Mutum. Lá nós já tivemos 2. Então as pessoas estão começando a perceber que é possível fazer de forma muito rápida num cartório de registro civil. Nós temos quase 300 cartórios aqui no Mato Grosso. Todos esses cartórios é possível fazer esse pedido. E mais ainda, a gente pode fazer pedidos de outros estados, porque nós temos uma central eletrônica do registro civil, que é nacional. Então, se a pessoa ela foi registrada em outro estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, não sei, e ele chega no meu cartório de registro civil em Rosário Oeste, ele pode fazer esse pedido de reconhecimento e nós encaminhamos tudo isso de forma eletrônica para o cartório onde ele nasceu. Então, há essa facilitação por meio da utilização das centrais eletrônicas. E mais que isso ainda, nós temos a SEI, que é a nossa central estadual, Mato Grosso, que ele pode fazer o pedido de tudo isso utilizando essa central. Agora, com a pandemia, nós não paramos de atender a população, porém nós enfatizamos, divulgamos o uso de forma eletrônica, o uso dessa central. Então, ele não precisa nem ir ao cartório para fazer esse pedido. E os custos? Qual vai ser o custo de um processo desse? O custo é zero, é um ato totalmente gratuito. Custo zero? Custo zero. Não tem desculpa, então? Não, não tem. É o processo sem desculpa. Isso, exatamente. Olha só, que maravilha, hein? Gratuito. A senhora falou agora em pandemia, né? Sim. Como é que está nesse momento? Os cartórios estão trabalhando de forma reduzida? Como é que a pandemia afetou o setor? Na verdade, com muito orgulho eu digo que os cartórios não pararam. Os cartórios, desde o início dessa pandemia, né, que afetou drasticamente todo mundo, todas as famílias, nós encontramos formas de atender eletronicamente. Então, por meio da central, que todos os serviços podem ser pedidos por ela, está no site da Anoreg Mato Grosso, todas as orientações, tem uma equipe de suporte. Qual que é o site? É www.anoregmt.org.br. E vamos dar uma olhadinha no site. Certo. Nós atendemos pelo WhatsApp, todos os cartórios, nos próprios sites dos cartórios que ficam as formas de contato disponíveis.
Então, o atendimento é possível em todos os cartórios. Pelo contrário, houve um aumento do número de serviços realizados de forma eletrônica. Ali tem os WhatsApps também, né? Sim, isso. Do Matheus, o Rafael Nunes, Rafael Silva. Sim. É nossa equipe, nossos contatos, e por meio disso é possível falar e solicitar serviços de qualquer cartório do estado de Mato Grosso. Que legal, que legal. Muito bom. E existe, e tem aí, isso é a abertura, aí o site, né? Sim. Todos os serviços estão sendo oferecidos normalmente. Todos os serviços estão sendo oferecidos normalmente. O atendimento presencial é exceção excepcionalíssima, sendo redundante, mas para enfatizar a nossa preocupação com a saúde das pessoas, de evitar a propagação desse vírus. Então, nós somos um serviço essencial e eles estão oferecidos por meio das nossas centrais. Temos a central estadual, que engloba todos os cartórios, não só o registro civil, onde é feito o reconhecimento da paternidade socioafetiva, nascimento, casamento, mas nós temos os cartórios de protestos, os cartórios de notas, de registro de imóveis, todas as especialidades, todos os serviços podem ser feitos de forma eletrônica. Não tem como a pessoa hoje não fazer, então, um registro. Não tem como não fazer. Não tem desculpa. Não. A coisa está funcionando. Está funcionando. E a expectativa para 2021? A expectativa para 2021 é cada vez mais oferecer nossos serviços de forma eletrônica em qualquer lugar desse estado, desse país, porque os cartórios têm essa característica da capilaridade. Se nós formos num distrito, lá na minha comarca, Arruda, Bauxi, tem ali um cartório para atender a população. E a gente transformar tudo isso de forma eletrônica, atendendo os anseios da população. Mesmo com pandemia, mesmo nesse momento difícil que a gente está vivendo, vocês continuam, então, trabalhando normalmente? Continuamos, nós tivemos pessoas do grupo de risco, precisaram trabalhar em casa, em homework. Isso aí atrapalhou muito? Nós conseguimos adaptar, então as pessoas ficavam em casa, mas ficavam trabalhando, porque temos autorização para isso. Então, não houve prejuízo do serviço. Belenice Dias, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo bate-papo falando sobre paternidade socioafetiva. Vamos torcer para que as pessoas procurem mais, né? Vamos, estamos à disposição para atender toda essa população. Você quer passar uma lista de casos, só para a gente encerrar, em que casos que a sociedade, que a paternidade socioafetiva pode ser aplicada? Certo. Então, toda vez que há esse vínculo de afetividade, demonstrada por meio de documentos, oitiva de testemunhas, por exemplo, dois amigos que têm esse vínculo de afetividade com uma criança, pode ser reconhecido. Pessoas do mesmo sexo. O que não pode? Não pode, por exemplo, irmãos entre si. Aí não. Então, não há uma proibição de quem pode reconhecer afetivamente uma criança. Só não pode uma burla à adoção, porque daí há o processo normal de adoção. Mas se há o vínculo de afetividade, não importa. Ele será reconhecido no cartório. Bacana. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada. Agora são 11h50.